noite, o Jornal Band Minas está no ar. Aprovado em primeiro turno o auxílio emergencial de R$ 600 para a população em situação de pobreza na capital. Mais de 300 mil famílias vão receber a ajuda. A ameaça do desabastecimento de água em BH e também na região metropolitana. Cidades mineiras denunciam falta de AstraZeneca para segundas doses. O governo garante que novas remessas vão chegar em breve. Os belo-horizontinos que negam a ciência e abriram mão da vacina contra a Covid. Não acreditam na vacina, que acho que ela foi feita muito rápida. O movimento anti-vacina faz despencar a imunização contra outras doenças. O número de vacinados regrediu 40 anos e pode causar estragos. Essas e outras notícias agora no Jornal Band Minas. Hoje, durante uma coletiva à imprensa, o secretário de Saúde do Estado falou sobre a adoção de medidas mais flexíveis e também sobre a possibilidade de doação de vacinas contra a Covid-19 entre as cidades. As escolas estaduais vão poder diminuir o distanciamento e aumentar a capacidade de alunos presenciais nas salas de aula. Reduziu a distância entre as cadeiras, entre as carteiras dentro da sala de aula, de 1,5 metro para 90 centímetros. É o protocolo usado pela Organização Mundial de Saúde e pela Associação Americana de Pediatria. Então, só vale um ponto de atenção, que nos refeitórios onde a máscara é retirada para alimentação, o distanciamento de 1,5 metro é obrigatório. Lembrando também que a lotação de 1/3 passou a ser agora 50%. Durante a coletiva, o secretário falou também sobre a falta de doses da AstraZeneca em alguns municípios mineiros, como Contagem. Nesse final de semana há uma expectativa de vir AstraZeneca para a gente não tem AstraZeneca parada para distribuir e a gente consiga distribuir. Lembrando que esse aumento de intervalo não tem nenhum prejuízo para a população, mas é por isso que vale a pena o destaque, né, Flávia? Não utilizar a segunda dose como primeira. Na segunda-feira, prefeitos da região metropolitana de Belo Horizonte estiveram reunidos com o secretário de Estado de Saúde aqui na cidade administrativa, solicitando um apoio financeiro para a contratação de médicos e também para a retomada das cirurgias eletivas. Na coletiva de hoje, o secretário confirmou um aporte financeiro de 370 milhões de reais aos municípios a serem pagos ainda este ano, além de um suporte para a formação de equipes médicas. Estamos lançando agora, nesse semestre, nesse ano ainda, um grande incentivo de cirurgias eletivas. Há uma expectativa que a gente contrate mais de 275 mil cirurgias. Sobre o fato de alguns municípios estarem doando doses para cidades que ainda não completaram a vacinação da população de 18 anos, o secretário explicou que a ação está prevista em uma deliberação publicada no último sábado. O município deve nos informar quando chegou em 18 anos e deve entregar as doses remanescentes de Coronavac para que a gente distribua aos outros municípios. Então, é fundamental que cada município tenha essa sensibilidade de abrir mão da Coronavac sobrando para que todo o estado ande junto. Ainda durante essa coletiva, o secretário de Saúde confirmou a transmissão comunitária da variante Mi do coronavírus. Até o momento, são 7 notificações no estado, nenhuma em BH. Já a Delta, considerada mais transmissível, está presente em 104 dos 853 municípios mineiros. E cerca de 400 mil pessoas ainda não tomaram a primeira dose da vacina contra a Covid-19 em BH. O número representa aproximadamente 16% do público-alvo. Em todo o estado, mais de 2 milhões de mineiros que já deveriam ter se imunizado ainda não procuraram os postos. A fila no drive-thru da UFMG é para a segunda dose das pessoas que têm 28 anos. Enquanto tem gente correndo para completar o cartão de vacinação, ainda é possível encontrar quem teima em não se imunizar. Muitas pessoas mais velhas da minha família e conhecidos também, mais velhos também de amigos meus, que não acreditam na vacina, que acham que ela foi feita muito rápida. Eu não conheço ninguém que se negou a vacinar, ainda bem, e eu acho que é muito importante, né, todo mundo se vacinar. No início
início, quando ainda estava tudo em testes, né, eu estava bastante insegura, mas eu acredito que é o melhor a fazer para a gente justamente ter uma chance, né, uma esperança de reverter esse quadro atual da pandemia. Em Belo Horizonte, 400 mil pessoas não apareceram para tomar a primeira dose da vacina contra a Covid-19. Isso dá cerca de 16% da população adulta da capital mineira. Nas redes sociais tem tudo: opiniões sem embasamento científico e muita fake news. Um desserviço capaz de convencer algumas pessoas a abrir mão da própria saúde, do direito à vacina. Nós vamos mostrar o que encontramos e por que esses argumentos são negacionistas. Vacina sim, mas com estudos concluídos. Rato é quem toma vacina em fase de teste. China criou o vírus do Covid, matou milhões de pessoas e agora quer vender vacina ineficaz. A vacina tem se mostrado ineficaz, em especial a Coronavac. A Anvisa aprovou uma vacina ineficaz que nenhum país do mundo aceita. Em relação à efetividade das vacinas, está bem comprovado. Coronavac, a AstraZeneca, a Pfizer, a Moderna e a Janssen, elas têm uma efetividade contra casos graves. Se você não impede a infecção, você tem a redução de até 95% da morte. E lembrando que a efetividade da vacina não é uma coisa dicotômica, sim ou não. Ela tem um espectro de ação. Ela vai desde aquela vacina que evita a infecção até aquela vacina que evita casos graves. Não vou tomar essa vacina. Tem chip dentro, com certeza. Essa questão do chip, infelizmente, ele não tem argumento, porque é completamente espatafúrdio, né? De uma ignorância, né, tamanha. Aproveita essa oportunidade. Essa doença já matou muita gente. Já levou muita gente que a gente ama embora. Então não deixa você ser levado por essa doença, nem que você leve isso para outras pessoas. Então se cuidem de vocês. Não pode dar essa bobeira, né, gente? E o assunto ainda é vacinação, mas agora contra doenças já bem mais conhecidas, antigas. Segundo o Ministério da Saúde, as taxas de imunização contra o sarampo e a tuberculose despencaram para níveis da década de 80. A procura por vacinas contra a tuberculose e o sarampo, por exemplo, que já vinha em queda nos últimos anos, despencou durante a pandemia. Segundo o Programa Nacional de Imunização, as taxas voltaram aos níveis da década de 1980. Desde 2017, o Ministério da Saúde vem alertando que as coberturas vacinais estão caindo, em especial no calendário da criança. Aqui em Minas Gerais, a queda da vacinação também foi sentida. Segundo o Programa Nacional de Imunização, este ano a vacina BCG, que imuniza contra a tuberculose, em menores de 1 ano, teve cobertura de pouco mais de 88% em 2019. O percentual caiu para 74% do público-alvo em 2021. A meta era chegar a 90%. Também houve queda na cobertura da vacinação da hepatite B. A taxa, que chegava a 79% há 2 anos, ficou em 63,4%. No caso da vacinação contra o sarampo, houve queda de aplicação da primeira dose de 96% para 86%. Notamos a queda. A vacina da gripe este ano nós tivemos também uma queda bem significativa. As demais vacinas também. Nós atribuímos essa queda, né, à pandemia, claro, porque as fake news, as reações adversas que podem acontecer após a vacinação intimidam um pouco a família. Nós estamos em uma clínica de vacinação aqui em Belo Horizonte. Durante toda a manhã de hoje, não apareceu ninguém para vacinar. Uma realidade que demonstra o que estamos passando, uma baixa cobertura vacinal. Situação que preocupa os especialistas. Doenças eliminadas e controladas poderão voltar a circular no nosso país, fazendo com que as crianças tenham gravidade, sequelas irreversíveis como paralisia infantil, como cegueira, surdez, problemas neurológicos, o que vão levar para esses problemas para toda a sua vida, ainda tendo risco de morte. Portanto, temos que manter as coberturas elevadas em todas as vacinas para que dessa forma possamos proteger as nossas crianças. O movimento antivacina, assim como outros movimentos negacionistas, não aceita as evidências científicas, relativiza fatos e se sustenta no achismo. O problema, no caso da imunização, é que quando uma pessoa decide não se vacinar, ela não coloca só a própria vida em risco. Todo o coletivo paga o preço.
Quando o pensamento negacionista começa a influenciar políticas públicas e índices de imunização, é hora de intervir. E o Brasil ainda está em tempo de se conscientizar. E sem chuvas significativas há quase um mês, Minas Gerais está em alerta para baixa umidade relativa do ar. Em algumas partes do estado, a situação é semelhante à dos desertos. Além de impacto para a saúde, o ar seco também contribui para a propagação de incêndios. O repórter Luciano Dias está ao vivo aqui comigo. Ele tem detalhes sobre as queimadas no estado. Uma boa noite para você, Luciano. Tudo bem, Elis? Boa noite para você. Para você ter uma ideia, 133 municípios mineiros decretaram situação de emergência em razão dessa seca, né? A gente nota a falta de chuva, enquanto isso, incêndios em várias partes do estado. A gente nota um céu acinzentado aqui em Belo Horizonte e em várias cidades mineiras. Para vocês terem uma ideia também, só nas últimas 19 horas, cerca de 240 chamadas foram feitas ao Corpo de Bombeiros. Incêndios por todo lado. Em Conselheiro Lafayette, na região central do estado, uma casa ficou completamente destruída depois que um homem colocou fogo em um sofá em uma mata. Temos também incêndio em Nova Serrana, no Morro do Chapéu, também na região central do estado. Quase atingiu um pasto. Enfim, incêndios em várias partes do estado. Alerta ligado com a baixa umidade relativa do ar, que está abaixo dos 30%. Prejudicial à saúde e também pode propagar incêndios florestais. Elis? Certamente, Luciano. Muito obrigada. Boa noite. E para piorar, tem um risco de desabastecimento de água em Belo Horizonte e na região metropolitana. Esse assunto foi debatido hoje na Câmara Municipal aqui de BH. Segundo vereadores e especialistas que participaram da audiência, a captação do sistema Bela Fama, responsável pelo abastecimento de 60% da capital, está comprometida, principalmente por causa do nível do Rio das Velhas, hoje bem abaixo do normal. É possível que haja um colapso no abastecimento de Belo Horizonte e região metropolitana. Se o rio baixar mais em relação aos níveis que ele está hoje, a gente não vai poder captar água mais e a gente pode ter um colapso da população. Ainda segundo a vereadora, a baixa vazão pode agravar os problemas de contaminação da água. Além do Rio das Velhas, a vereadora denuncia a situação do Paraupebas. E a gente sabe que o Belo Horizonte, 60% da água vem do Rio das Velhas e 30% do Rio Paraupebas, que está comprometido pelo crime da Vale na cidade de Brumadinho. Moradores ribeirinhos e ambientalistas também participaram da audiência pública. Cláudia vive em Brumadinho. Cobrou a agilidade da mineradora Vale, que deveria ter entregue no ano passado uma nova estrutura de captação de água no Paraupebas. A captação antiga ficou comprometida com o rompimento da barragem em 2019. Eu peço a vocês que vão lá, não vão visitar a obra não, porque concreto não vai salvar Belo Horizonte. Vocês têm que ir lá ver as violações de entupir mina, de construir torre de captação de 138 kV dentro de mina, onde com isso secou as lagoas que tinham abaixo. Não se respeitam nascentes, não se respeita matas. Água é vida, mas a nossa vida também precisa ser respeitada. Eu peço por vocês, por favor, venham ver o que é a destruição que estão se fazendo com a comunidade por causa dessa obra. Perguntar para a Copasa, para o IGAN, perguntar para a agência metropolitana, para todos os envolvidos, quando é que finalmente nós vamos ter essa nova fonte de captação em operação. Bom, sobre a construção desse novo ponto de captação de água no Rio Paraupeba, a Vale disse que os testes operacionais começaram em julho, mas aí foi verificada a necessidade de ajustes na obra. A mineradora não informou quando a estrutura estará 100% em operação. Depois do intervalo, aprovado em primeiro turno, o auxílio emergencial de R$ 600 na capital. Mais de 300 mil famílias vão receber ajuda. E mais um país suspende as importações de carne bovina de Minas Gerais. E o motivo é o caso de vaca louca confirmado aqui no estado. A gente mostra daqui a pouquinho, agora são 7h04. Até já.
O projeto de lei que cria um auxílio emergencial em Belo Horizonte foi aprovado hoje em primeiro turno. A expectativa é que pelo menos 300 mil famílias sejam beneficiadas. O projeto de lei da Prefeitura, que poderá beneficiar até 300 mil famílias em vulnerabilidade social ao custo de R$160 milhões aos cofres públicos, foi aprovado em primeiro turno na Câmara com 39 votos favoráveis. O benefício de R$600, inicialmente proposto pela Prefeitura, seria pago em 6 parcelas iguais. Agora a expectativa é a votação em segundo turno do substitutivo, proposto pela Câmara, de ao menos triplicar o valor das parcelas. As mudanças foram acordadas entre a liderança do governo na Câmara e os demais vereadores na semana passada, após a retirada de pauta do texto. O Legislativo fará um acréscimo de R$80 milhões. R$89 mensais. É esse número mesmo, absurdo. Se receber somente R$100, vai fazer uma pequena diferença em sua vida, mas não vai conseguir dar dignidade para essa família. Agora, com R$300 de auxílio, a pessoa vai conseguir comprar pelo menos o arroz com feijão, o básico. Votamos hoje, em primeiro turno, o Auxílio Belo Horizonte. Um auxílio emergencial àquelas pessoas que mais precisam. Foi protocolado, na parte da tarde, uma emenda substitutiva do prefeito Alexandre Calil, fruto de acordo com os vereadores da Câmara Municipal de Belo Horizonte. A principal prioridade do poder público hoje tem que ser combater a fome, porque nada é mais importante que isso. Então nós comemoramos muito quando o Auxílio BH foi apresentado, ainda que tenha vindo tarde. De acordo com a presidência da Câmara, o projeto de lei vai ganhar celeridade ao passar por comissões mistas. E a expectativa é de que até o fim de setembro seja aprovado e encaminhado para a Prefeitura. Falar agora de um outro projeto de lei muito acompanhado aqui em Belo Horizonte. Os vereadores da capital aprovaram na segunda-feira, em primeiro turno, esse projeto que extingue a BH Trans e cria uma nova superintendência de mobilidade. A proposta integra os trabalhos da CPI que apura ilegalidades no transporte de BH. Se essa novidade for aprovada, os usuários já sabem o que cobrar, né? Qualidade e tarifas mais baratas. E o que já era considerado ruim parece ter ficado pior durante a pandemia. Desde março do ano passado, quase 50 mil autuações foram aplicadas aos consórcios por descumprimento das diretrizes para evitar a propagação da Covid-19. É um festival de notificação relacionada também com a ausência do agente de bordo. Só nos 6 primeiros meses deste ano, foram mais de 4.700 autuações. Nas últimas semanas, a CPI da BH Trans escancarou várias irregularidades no sistema de transporte público da capital mineira. De acordo com as apurações dos vereadores, poucas famílias estariam comandando os ônibus de Belo Horizonte há décadas. Um cartel para controlar o mercado e ditar regras sobre o preço das passagens. E esse serviço tão criticado custa R$ 4,50. Entre as capitais do país, só não é mais caro que o de Porto Alegre. O valor corresponde a uma variação de quase 100% em 10 anos. Neste cenário todo, seria um sonho possível pensar em gratuidade do ônibus para toda a população de Belo Horizonte? Para o movimento Tarifa Zero BH, é possível sim. O grupo, que foi criado em 2013, propõe uma mudança na forma de financiamento do transporte público. Ao invés de se cobrar a passagem no momento do uso, o serviço deve ser financiado por toda a sociedade. E também, numa situação de crise econômica, desemprego, o fato de que muita gente trabalha como autônomo, então não tem o Vale Transporte, a tarifa zero democratiza a cidade, porque você não tem que gastar uma parte da sua renda exclusivamente para se locomover. Então, hoje essa seria uma política de reequilíbrio social e econômico, assim. Fomos até Caeté, na região metropolitana de Belo Horizonte, saber como a tarifa zero funciona no município. A prefeitura passou a custear o serviço em julho, depois que a empresa responsável pelo transporte público na cidade comunicou que iria interromper as atividades por dificuldades financeiras. Hoje nós podemos observar na cidade como que beneficiou os comércios, as entidades, a Santa Casa e até a prefeitura, que a prefeitura também gastava em torno de R$30 mil para gastar com transporte público. E essas pessoas também pagavam 6% do seu salário. Então, é uma política pública que todo mundo ganha.
Antes, a passagem no município de cerca de 45 mil habitantes custava R$ 4,00. Agora é de graça em todos os itinerários da cidade. A gente precisa ir na rua comprar um remédio, alguma coisa, buscar, né, na farmácia popular e favorecer bastante para a população do Alto, para todo mundo. Voltando para a realidade de Belo Horizonte, um primeiro passo para uma mudança seria a suspensão do contrato que vai até 2028 com as empresas que prestam serviço de ônibus na capital. Para este especialista em transporte público, o preço das passagens pode impactar em cerca de 20% na renda do trabalhador. Ele destaca que a situação é complexa em várias cidades do país. Por isso, são necessárias intervenções profundas das administrações municipais para mudar o cenário. Então, as cidades precisariam de mais integração física e tarifária, como tem muitas cidades da Ásia, da Europa, onde você, com uma tarifa, você se desloca de A até B. Então, você desloca A até B usando tantos modos de transporte quanto forem necessários. Aqui não, que tem limitações, aqui não há certas integrações, quando Rio e São Paulo, por exemplo. Então, você não está à vontade com todos os modos disponíveis na cidade para usar. Então, quer dizer, é uma situação complexa que vem prejudicando, trazendo bastante malefícios para a população. É, ruim demais, né? Agora imagina, gente, não pagar a passagem. É tudo que a gente queria, né? E como a gente viu, jeito tem. E mais um país, pessoal, anunciou a suspensão das importações de carnes bovinas de Minas Gerais, depois da confirmação de um caso de vaca louca. Vamos conversar agora com o repórter Wagner Oliveira. Ele tem mais informações aqui pra gente. Uma boa noite para você, Wagner. Oi, Elis, boa noite para você, para quem está com a gente aqui no Jornal Band de Minas. Pois é, dessa vez a Arábia Saudita suspendeu importações de carne bovina de 5 plantas frigoríficas aqui do Brasil. Essa informação foi confirmada em um documento publicado pela agência governamental que regulamenta os alimentos e medicamentos no país. As unidades estão localizadas em Minas Gerais. Essas informações foram confirmadas pelo Ministério da Agricultura. Em nota, a pasta informou que o motivo da suspensão está associada aos 2 casos, abre aspas, de mal da vaca louca, fecha aspas, identificados em setembro aqui no estado de Minas Gerais. Elis, a pasta destacou que estão sendo realizadas reuniões, mas ainda não há a previsão sobre a retirada dessas suspensões. Por causa desses casos, as exportações de carne bovina para a China também estão suspensas, como prevê o protocolo estabelecido pelos 2 países. Então é isso, são essas as informações. Voltamos com você, Elis, segue daí. Muito obrigada, Wagner. Boa noite. Depois do intervalo, tem as notícias do esporte. O Galo vai a campo amanhã em busca de uma vaga na semifinal da Copa do Brasil. Agora são 7h15. A gente volta já já.
O Atlético entra em campo amanhã em busca de uma vaga na semifinal da Copa do Brasil. O André Salles já está aqui comigo para contar para a gente como é que vai ser isso, André. Pois é, Elisângela, uma boa noite para você, para todo mundo que está em casa. Jogo decisivo para o Atlético, né? Tem 3 desfalques. O principal deles, na minha opinião, é o Nathan Silva, né? Ele já jogou a competição pelo Atlético Goianiense, por isso ele não pode defender o Galo na Copa do Brasil. Tirando isso, já eram desfalques que já foram sentidos no domingo, né? O Savarino, que se lesionou com a seleção da Venezuela, e também o Tietê, que se recupera de uma lesão. Só que para esses desfalques, o Cuca já tinha conseguido alternativas e o time fez uma grande partida, né? Venceu o Fortaleza por 2-0. Então a expectativa é que para essa ausência do Nathan Silva, não sei, eu diria que o Hever, acho que o Hever é quem está atuando com mais frequência. O Atlético tem uma vantagem boa, né? Venceu lá no Rio de Janeiro por 2-1, por isso até o empate coloca o Atlético na semifinal da Copa do Brasil, o que é muito importante. A Copa do Brasil é uma competição milionária, paga ótimos prêmios, então para o Galo seria muito bom chegar a essa semifinal e disputar mais um título aí nessa reta final de temporada. E a gente fica de olho amanhã. Uma boa noite para você, André. Para você também, Elis. Para você de casa, boa noite. Até amanhã.